Olá, queridos, graça e paz. Sejam bem-vindos ao canal Ame Vidas. E hoje nós estamos aí com mais um vídeo. Eu quero tratar de mais um assunto de grande importância, mais grande relevância, que vale a pena a gente meditar, vale a pena a gente refletir juntos sobre essa questão, né? E as perguntas que eu quero fazer já de imediato, né? O divórcio é pecado? Se eu me divorciar, perco a salvação? O cônjuge é obrigado a aguentar até o fim um casamento que não deu certo? São perguntas muito recorrentes que chegam até mim, e nesse vídeo eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Bíblia e o divórcio, tá bom? E eu convido a você a estar conosco nesse vídeo até o finalzinho. Eu tenho certeza que nós vamos refletir dentro de um assunto que com certeza é muito atual e está muito presente em nossos dias. Eu sou Luiz Carlos Santos e este é o canal Ame Vidas. Muito bem, amados. No vídeo passado nós falamos a respeito do casamento, né? Nós falamos, te mostramos à luz da Bíblia que o casamento é a instituição de Deus. À luz da Bíblia, o casamento foi criado pelo próprio Deus para ser perpétuo, né? Então, à luz da Bíblia, o casamento é para ser até o fim. É o desejo de Deus ao formar a família, ao criar o casamento, né? A ideia dele é que o casamento fosse realmente permanente e durasse até que a morte os separe. Pois é. Mas nós vamos olhar hoje, nesse vídeo, uma outra questão muito importante, porque nós vamos falar sobre o divórcio, né? E o divórcio voltou a chamar a atenção, muita atenção de todos nós, nesses últimos anos, devido à grande quantidade de separações. E o que é pior, amados, muitas dessas separações, eu estou falando a nível global não, eu estou falando a nível nacional mesmo. Eu nem vou estender isso para o mundo todo, porque se eu for estender, você vai ficar abismado com a quantidade de divórcios que hoje o mundo vive. Mas vamos falar a nível nacional. E o que a gente tem observado, segundo as estatísticas, que o número de divórcios entre crentes, não vou nem falar, não vou nem abrir para as pessoas não evangélicas, mas o número de separações entre evangélicos é assustador, amados. Tem muita gente se separando, né? E isso, amados, é um grande problema que nós estamos vivendo hoje. E nesse vídeo, amados, nós queremos, em poucas palavras, nós queremos falar um pouco, esclarecer a você, amados, a respeito do divórcio. Porque nessa hora que eu falo com você, amados, tem muitas pessoas, e eu conheço algumas, que vivem um casamento de aparência, vivem um casamento às turras, vivem um casamento onde a mulher é traída, sabe? E perdoe a expressão, na cara de pau. Há um espírito de adultério dentro de muitas famílias evangélicas. Tem muitas famílias, sabe o que acontece, amado? Eu vou até falar algo a nível de gabinete pastoral, que há muitas mulheres em que os seus maridos, que são ministros, que estão dentro da casa de Deus para abençoar as pessoas, ministrando a palavra, aconselhando, sendo referencial de vida, tem muitos pastores, líderes, diáconos, homens, obreiros dentro da casa de Deus, que na igreja eles são um personagem, mas quando chega em casa, e principalmente dentro das quatro paredes da sua relação com a sua esposa, esses homens impõem violência, e muitas das vezes violência sexual. É isso mesmo. Tem muitas mulheres sendo literalmente estupradas pelo seu próprio marido, né? E eu digo assim, amados, porque muitas das vezes são casamentos de muitos anos, e onde já não tem mais amor, onde já não tem mais o diálogo, não tem mais, sabe, aquela paixão que um dia os uniu. E hoje só resta esse tipo de tratamento violento.
né? Esses dias eu estava conversando com uma ouvinte que mandou um e-mail relatando o seu problema, e eu lamentando, porque o marido só procurava ela quando ele bem achava. Estava ela no quarto vendo televisão, e de repente ele adentra ao quarto e queria fazer sexo. E ela negou, é claro, porque ela, pastor, eu não sou objeto que para ser usado, depois descarta. Amados, a coisa é séria. Tem muitos casamentos que não estão mais funcionando. E diante dessa realidade, amados, que nós estamos vivendo, queridos, será que é possível a gente ainda manter, né, o que a Bíblia fala a respeito do casamento? Porque o casamento, à luz da Bíblia, é indissolúvel. À luz da Bíblia, como eu falei no vídeo anterior, é para durar, o casamento é duradouro, é para a vida toda, até que a morte se separe. Mas infelizmente nós estamos vivendo um tempo onde muitas famílias estão assim, onde o homem maltrata a mulher, onde o homem violenta suas próprias mulheres. É violência física, é violência sexual, é violência psicológica. Quando você vê nos noticiários, uma das notícias mais comuns que a gente vê é de ex-namorados que estão matando as suas ex-namoradas, ex-esposos que matam as suas mulheres, ou então aquele marido que não aceita que a mulher vá embora, que não aceita a separação. E diante de tudo isso, amados, será que a mulher, principalmente a mulher, é obrigada a aturar os maus tratos, aturar o fracasso da relação o resto da sua vida, amados? Então, nesse vídeo eu quero falar com você, eu quero te mostrar, amados, situações onde a Bíblia, amados, a Bíblia, digamos assim, abre um precedente para o divórcio. Porque é bom lembrar, amados, que quando Jesus, lá em Mateus 19, versículo 6, Mateus 19, né? Jesus ele é confrontado com os fariseus. Uns defendiam a tese de que, à luz da antiga aliança, né, e isso você vai encontrar no livro de Deuteronômio, no capítulo 24, porque no Antigo Testamento, Deuteronômio 24, é o único trecho da Bíblia que fala a respeito de divórcio, que trata sobre divórcio. Então, baseado em Deuteronômio 24, tinha uns fariseus que defendiam que o casamento, o divórcio era completamente possível a partir de qualquer coisa. Né? Se o marido não se agradasse, digamos, um exemplo, da maneira como ela se vestia, um exemplo, né? Aquilo já era o suficiente para que ele então escrevesse, redigisse uma carta de divórcio e entregasse a mulher para ela ir embora. Então tinha uns que defendiam que o casamento, o divórcio, era absolutamente permitido por qualquer razão. Já uma outra banda, né, aí já o outro grupo de fariseus discutindo, defendiam que o divórcio era apenas em caso de adultério. Se houvesse traição, se houvesse adultério, então o homem tinha todo o direito de se divorciar. Mas nessa conversa onde Jesus foi confrontado, né, é como se ele estivesse na berlinda, no meio das duas conversas. Jesus, na palavra de Jesus, ele não apoia nenhum e nem muito menos o outro. Pelo contrário, Jesus, eu já falei isso no vídeo passado, Jesus ele simplesmente defende o casamento. Jesus ele defende a família. Ele valoriza a importância da família. Ele valoriza que é importante sim a gente lutar pela nossa família. Né? Diante das dificuldades, a gente entende, né, o que Jesus fala, né? Que a gente precisa superar as dificuldades para que o casamento possa voltar a ser uma bênção. Então Jesus não apoia nenhum nem outro. Mas, queridos, à luz da Bíblia, nós podemos te dizer que existem pelo menos 3 situações que a Bíblia realmente apoia, onde realmente a Bíblia dá-se um sinal verde para que o adultério, para que o divórcio aconteça. E o primeiro caso que a Bíblia fala, amados, é no caso do adultério. Né? O adultério. Aí você vai ver o texto lá em Mateus, capítulo 19, verso 9, que diz assim: Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher,
não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Então nós não temos registro de Jesus, né, tratando do divórcio sobre outro tipo de situação. Jesus ele está falando, né, que nessa situação onde há o adultério, onde ocorre esse tipo de situação, o cônjuge ele tem realmente todo o direito de se divorciar. Numa outra situação em que, à luz da Bíblia, o divórcio é plenamente aceito, autorizado, é no caso de violência, amados. Vejam que hoje em dia muitas pessoas, muitas famílias convivem com esse tipo de problema, o problema da violência doméstica. Como falei no início, mulheres que são até estupradas pelos seus próprios maridos, porque eles querem apenas se satisfazer na hora que ele bem entende. E na visão desses homens, a mulher lhe pertence, né? Não é uma companheira, não é uma ajudadora, não, ela é o seu objeto. Então quando ele bem quer, ele quer usar a mulher. E muitas vezes, amados, essa relação acaba culminando em violência. A mulher começa a resistir, a mulher começa a dizer não, ou mesmo em outras situações que acontecem dentro do casamento. Muitas mulheres hoje estão sendo alvos de violência. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde é muito comum a palavra, né, que inventaram hoje em dia, essa palavra foi inventada, né, que é a palavra feminicídio. Né, é um termo muito usado hoje em dia porque realmente essa violência à mulher tem sido muito grande, infelizmente. Então, em se tratando de casamento, amados, né, onde há violência, eu creio que o divórcio, dentro desse contexto, está perfeitamente enquadrado dentro da palavra do apóstolo Paulo de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15, né, que também abrange essa questão. Né? A violência, ao meu entender, eu penso que o divórcio, em caso de violência, está totalmente amparado pela Bíblia. Além de ser algo necessário para a proteção da própria mulher, amados. Da mulher agredida. Então, nesses casos, onde há violência, onde há esse tipo de situação, que a gente vê aí todo dia na televisão, mas acontece que não é só entre os não crentes, acontece muita violência à mulher dentro de famílias evangélicas. Então, se você, meu amado, minha amada, você que está me assistindo agora, se você está vivendo esse problema, se você está sendo, o teu marido te trai na cara de pau, se o teu marido, né, te abandonou, já foi embora, né, e foi tarde, e te largou, eu quero te dizer que você tem todo o direito de casar de novo, você tem todo o direito de reconstruir a sua vida, você não está em pecado. E a você, mulher, que está sendo vítima de violência por parte do teu marido, querida, olha, você só vai continuar vivendo esse problema se você quiser. Porque hoje há a delegacia da mulher, hoje há todo um aparato civil que protege as mulheres desse tipo de situação muito comum em nossos dias. E que, à luz da Bíblia, você também está amparada. Então, se você sentir no coração de pôr um basta a essa violência que você sofre na sua casa, minha amada, você tem todo o direito, a Bíblia respalda, né, a sua atitude de ir à delegacia, de denunciar e pleitear o divórcio. Você não vai estar em pecado, muito pelo contrário. Você vai estar dentro da palavra de Deus. E nesse caso, a palavra de Deus te dá todo o suporte necessário. Tá certo? Então, amados, isso é o que a Bíblia fala a respeito do divórcio. É importante dizer que nós não podemos generalizar qualquer coisa, por qualquer motivo, além desses três que eu acabei de citar. Por favor, amados, tente reconsiderar. Né? Tente reconsiderar, tente conversar, tentem chegar a um acordo, porque a família é projeto de Deus, amados. Né? Hoje é muito comum, eu conheço exemplo, né, de, por exemplo, uma família em que o filho já está viciado em drogas.
né? E ele foi consumir drogas dentro da sua própria casa. E aí o pai flagrou e repreendeu veementemente o filho, que é filho dele. E aí a mulher veio e foi defender o filho. Ah, não faz isso não, deixa ele tem a vida dele. Para resumir, sabe o que aconteceu? Esta mulher largou a casa, pegou as coisas dela e foi embora. Quer dizer, dando apoio totalmente à vida errada que o filho já está vivendo. Então, amados, olha, isso é uma questão de conversa, isso é uma questão de bom senso, isso aí não é caso para divórcio. Não, isso aí não é caso para divórcio. Essa situação que eu acabei de dizer não está amparada pela Bíblia. Né? Então, amados, por favor, eu sei que você deve ter os seus problemas, eu sei que você não existe casamento perfeito, não existe. Eu não conheço nenhum casamento perfeito. Todo casamento tem o seu problema, todo casamento tem a sua dificuldade. Mas à luz da Bíblia, se não for nenhum desses casos que eu citei aqui, amados, por favor, tente conversar, tente reconsiderar, para que a sua família possa subsistir e o casamento volte a frutificar. Deus não se agrada, Deus se entristece quando Ele olha e vê que a sua obra, né, a sua criação foi desfeita por qualquer motivo. Então, querido, de repente teu marido tem marido deixar a toalha em cima da cama, ou a tua mulher de repente não gosta de fazer a comida, sai para trabalhar, hoje é muito comum, aí não faz a comida, aí você chega em casa e não tem nada. Meu irmão, olha, por favor, conversem, orem juntos, se você é evangélico, orem juntos. Peça a Deus força. Eu tenho certeza que Ele vai te dar toda a estrutura, Ele vai te dar todo o suporte para você superar as diferenças e manter o seu casamento. Porque o casamento é de Deus, a família é de Deus. Né? Então, nesse vídeo, tratamos o que a Bíblia fala, em que situações que a Bíblia dá respaldo ao divórcio. Fora isso que nós falamos, amados, por favor, volto a dizer, tente conversar, tente reconsiderar, para que o seu casamento permaneça e o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Tá bom, queridos? Eu quero te pedir que você, por favor, se você que ficou até o final, curta aí o nosso vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as famílias, né, do seu hall de amigos, na sua rede social. E se você quiser, amado, se inscreva no canal, seja mais um dentro da família Ame Vidas, essa família que está crescendo, essa família que tem sido uma bênção. Que Deus te abençoe, amados. Ó, Deus abençoe teu casamento, vida longa ao seu casamento. Deus te abençoe. Até a próxima. Graça e paz.